Meus alunos do nono ano, hoje nós vamos começar mais uma unidade do nosso módulo 2 e nessa unidade nós vamos falar sobre o surrealismo, tá? A nossa aula está baseada nas páginas 113 a 116 e o que nós vamos conversar? Vamos falar sobre o surrealismo, que é o fascínio pelos sonhos. Vamos falar sobre a adoção do termo, tá? E vamos falar também sobre o manifesto surrealista. E vamos concluir essa aula com um exercício relativo ao assunto. Bem, a gente não pode deixar de falar, né, de saber que o surrealismo ele foi uma vanguarda artística, né, que ele tinha como proposta a mudança nos padrões de produção artística até então adotado. Ele foi, por isso que ele era chamado de um movimento de vanguarda, porque ele vinha inaugurando uma nova forma de produzir, tá? E o posicionamento dos surrealistas era um posicionamento semelhante aos Dada, os adeptos do dadaísmo, né? Por quê? Porque todos eles, tanto os dadaístas quanto os surrealistas, foram artistas, foram produtores de material artístico, que eles ficaram muito impactados com as consequências da Primeira Guerra Mundial. Eles eram contrários à ideia de que a civilização eles tinham contrário àquela ideia que a civilização tinha de si próprio, como esclarecida e racional. Porque uma pessoa esclarecida e racional, ela não vai produzir a guerra, porque a guerra produz o quê? Sofrimento, morte. Então, eles não admitiam isso, tá? E também atribuía a responsabilidade por esses acontecimentos à própria sociedade, tá? Então, os surrealistas tinham um grande interesse pelos estudos de Freud, tá? Principalmente no que diz respeito ao inconsciente, à análise dos sonhos, tá? Para exemplificar isso, eu vou colocar para vocês verem aqui uma obra do René Magritte, tá? Que é o Duplo Segredo, é um óleo sobre tela. Ele mede 114 por 162 centímetros, tá? E essa obra está hoje no Centro Georges Pompidou, em Paris, na França, né? Notem que a parte do rosto dessa jovem está fora e por dentro aparece toda uma estrutura que segura esse rosto, né? Que mantém essa estrutura física erguida, né? E a gente pode ver o fundo, que parece que é uma água, né? Parecendo que está à beira-mar. E isso é uma obra surrealista, tá? Ela vai além do que é do real, tá? Além geralmente é fruto do pensamento, fruto do sonho, fruto da imaginação, tá? Bem, o surrealismo, tá? Uma das formas de se referir ao surrealismo é a fala de que ele é o fascínio pelo sonho, representar o imaginário de uma forma totalmente diferente, tá? Então, o Freud, que foi a partir da obra dele, né, os estudos dele, que os surrealistas se basearam, ele, em momento algum, ele se mostrou simpático a esse movimento e nem se conectou a ele, não, tá? Mas para os autores surrealistas, o sonho era a matéria-prima e que trazia inspiração para as obras dele, tá? O sonho e o imaginário. Então, para Freud, tá? O sonho continha conteúdos simbólicos que podem trazer insights à consciência do paciente e isso favorecer o tratamento, tá? O que são insights? Insights são respostas, tá? ao pensamento, ao que incomoda ao paciente, tá? Então, gente, nesse contexto, tá? Metade da década de 20, 1920, o surrealismo ele teve influências, tá? Do dadaísmo, tá? E para o surrealista, o grupo vislumbrava nessa nova fórmula de produzir arte uma liberdade do espírito humano. Eles gostavam porque ali ele não estava preso a nenhuma fórmula
rígida de produção artística, de escola estética, tá? E eu vou dar um exemplo de um outro artista aqui, né? Para Max Ernst e Salvador Dalí, o mundo deveria ser visto através do maravilhoso e do fantástico, sob o prisma da super-realidade. Então, o surrealismo é o super, tá? É o acima da realidade, tá? Vai além da realidade. Por isso é surrealismo, tá? É o superrealismo. Então eles criticavam a realidade, criticavam a razão, tá? Para ele o sono significava fonte de conteúdo inspirador, tá? Então o exemplo de que isso para eles era uma verdade é a obra Celebes, né, do pintor alemão Max Ernst, tá? Que é a figura central. Tá? Esse pintor é a figura central do movimento. Tá? E essa obra, tá? É a obra, digamos assim, que inaugurou esse movimento. Tá? É um elefante robô, né? A extensão da tromba dele, ele nos faz lembrar da tubulação, e ele tem uma extremidade que possui um formato pontiagudo. Lembra muito a tampa de uma garrafa, tá? Mas possui chifres de touro. É um misto de tudo, né? A inspiração para a criação desse animal, é um animal barra máquina, né? Porque tem um pouco de tudo, tá? Foi um recipiente que se usava para guardar milho, tá? Então, o Celebes, né? Ele alude a uma rima infantil alemã com elementos de um universo maravilhoso e que não é real. Tá? É uma obra de transição artística entre o dadaísmo e o surrealismo. E nele a gente vê elementos absurdos, tá? E elementos oníricos. Que são elementos oníricos? Elementos ligados ao sono, ao noturno, tá? Ao que advém com a noite. Tá? É uma obra de 1921, é um óleo sobre tela, 125,4 centímetros, 107,9. Está no Museu Tate, em Londres, na Inglaterra. Vamos ver? Está aqui. É a obra, né, que foi feito, e é uma obra que é um dos símbolos do surrealismo, né? Tá. Como foi feita a adoção desse termo e como é que surgiu o Manifesto Surrealista? Quem deu a esse movimento o nome de surrealismo? Tá? Como esse nome surgiu? Então a gente vai começar essa parte do nosso assunto com duas perguntas. Olha só, o termo, tá? Essa palavra foi mencionada pela primeira vez no libreto do balé Parade, né? E foi concebido por Sergei Diaghilev, tá? Apresentado em Paris no ano de 1917, tá? Característica surrealista, ou seja, algo além do real, tá? Então, em 1924 houve uma consolidação do surrealismo, tá? Que esse movimento ele surgiu por influência da produção dadaísta, tá? Olha só. O escritor francês André Breton, tá? Ele que escreveu e publicou o Manifesto Surrealismo, tá? O Manifesto Surrealismo. O que é um manifesto? Gente, um manifesto é uma espécie de é uma bula, tá? É um documento que institui aquele modelo estético. Então, todo artista que se propusesse a aderir a essa nova forma de produzir arte, ele deveria seguir o que é ditado por esse manifesto, tá? Então, a partir dali fica instituído. Então, esse manifesto surrealista ele foi escrito pelo André Breton, tá? E o que tinha pra gente lá de novidade? Olha só, ele expressava o desgosto por um grupo de escritores diante das desastrosas consequências da Primeira Guerra Mundial, tá? Então, Breton e outros artistas se rebelaram contra a razão por causa disso, tá? Então, o que eles propuseram? Um desbloqueio do inconsciente, tá?
como chave de inspiração artística. Você desbloquear, você faz o que você quiser, entendeu? Então, é o desbloqueio da inspiração artística. E a técnica, tá? É a livre associação de ideias, procedimentos variados, diferentes formas e automatismo, que se tornou uma das práticas fundamentais do surrealismo. O automatismo, você faz, pronto, fez, está pronto, entendeu? E como exemplo, tá, eu vou mostrar para vocês a mulher e o cavalo alados, tá? Esse é uma cortina, tá? De um balé, do balé Parede, tá? E a técnica de pintura é glissase, né? Sobre tela, mede 1.050 centímetros por 1.640 centímetros, tá? Tá no Centro Georges Pompidou, em Paris, na França. Olha a obra ela é maravilhosa, ela é linda, tá? E a gente vê logo aqui no primeiro plano o cavalo alado, né? Uma espécie de um centauro, e por cima do cavalo a gente vê também uma personagem que também possui a ala, né? Possui asas, né? Bem, para concluir a nossa aula, tá? Eu vou pedir para vocês responder a questão número 1 da página 121. Eu vou produzir aqui e na próxima aula nós vamos fazer a correção. A questão pede o seguinte: podemos dizer que o dadaísmo e o surrealismo partilhavam das mesmas insatisfações sociopolíticas? Por quê? Então você vai falar o porquê da insatisfação deles, tá? E vai falar o porquê, tá? Teve algum evento que fez com que eles partilhasse essa insatisfação na forma de produzir arte, e por quê? Respondam isso, na próxima aula a gente vai fazer a nossa correção, tá? Bem, então por hoje é só. Muito obrigado e até a próxima aula. Um abraço para vocês.